Vamos ler então a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Só até aqui os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que temos lido nesta noite. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estamos no nosso segundo encontro da série Os Escolhidos. Iniciamos na semana passada uma série de estudos bíblicos sobre a vida dos apóstolos de Jesus, dos 12. E graças a Deus por aquilo que já temos aprendido. Semana passada nós falávamos aos irmãos como se deu a escolha dos apóstolos. Também falamos aos irmãos a respeito das dificuldades que temos de encontrar informações sobre a vida de muitos desses apóstolos. E hoje nós vamos dar início falando de um deles, né? A ideia é que falemos de todos os 12. Mas antes que a gente inicie a fala do personagem que iremos estudar hoje, quero pedir aos irmãos que a gente atente para essa lista que nós acabamos de observar, esse texto de Mateus capítulo 10, mas é uma lista também que aparece em Marcos capítulo 3 e também aparece em Lucas capítulo 6 e em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Vamos observar com cuidado esta lista e a gente vai perceber o seguinte, irmãos, que se você for ler cada uma dessas passagens que eu disse aos irmãos, Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, Atos capítulo 1, nós vamos observar que nós temos 4 listas dos 12 apóstolos no Novo Testamento, que são esses textos que eu acabei de citar aos irmãos. Mateus capítulo 10, verso 2 a 4, Marcos capítulo 3, versículo 16 a 19, e Lucas capítulo 6, versículo 13 a 16, e Atos capítulo 1, versículo 13. E nessas 4 listas bíblicas que nós vimos que estão sendo apresentadas para nós, há uma semelhança muito grande nelas. Há uma semelhança interessante na ordem que aparecem os nomes destes apóstolos. Sempre nós vamos observar aqui nesta lista os nomes dispostos da mesma forma. Então eu destaquei aqui para os irmãos os textos bíblicos, por exemplo, Mateus capítulo 10 e Marcos capítulo 3, você vai ver aí que os 4 primeiros, eles são sempre citados na mesma ordem. Então, você vê Pedro, André, Tiago e João. Em Marcos capítulo 3 também fala Pedro, Tiago, João e André. Então, são 3 grupos de 4 apóstolos citados. Quando você olha para o Evangelho segundo Lucas, você vai ver também que são os mesmos 4. Pedro, André, Tiago e João. Atos capítulo 1, versículo 13 também. Pedro, Tiago, João e André. E no segundo grupo você vai ver a semelhança. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Em Marcos também, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. E no terceiro grupo você vê Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Você percebe que dentro dos grupos pode mudar a ordem que é citado os nomes dentro do grupo, mas sempre são os mesmos grupos. E você observa nesta lista que os primeiros nomes são sempre repetidos. Pedro sempre aparece como o primeiro do primeiro grupo, Filipe como o primeiro do segundo grupo e Tiago como o primeiro do terceiro grupo, tanto em Mateus, quanto em Marcos,
quanto em Lucas, quanto em Atos dos Apóstolos. A diferença que há desses textos é o de Atos dos Apóstolos, que não cita mais o nome de Judas Iscariotes, porque neste momento ele já estava morto. Então, o seu nome não aparece. Então, a gente vai observar o que, irmãos? Que os 12 são organizados em 3 grupos, né? Em 3 subdivisões de 4 elementos. Então, na primeira, sempre a gente vai ver o nome de Pedro, na primeira lista, né? Seguido de André, de Tiago e de João. E alguém pode se perguntar, o que isso tem a ver? Qual é a importância disso? Qual é a importância de ver os nomes sendo colocados dessa forma? Há uma importância, irmãos, porque, ao que parece, os grupos são listados em ordem decrescente, tomando por base o seu nível de intimidade com Cristo. Passa a ideia de que o primeiro grupo, que é liderado por Pedro, seguido de João, de André e de Tiago, você vai ver que parece que são esses as pessoas mais próximas de Jesus no seu ministério terreno. E é bem provável que os membros do primeiro grupo tivessem, de fato, sido chamados primeiro por Jesus. Quando você lê o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, do versículo 35 ao 42, a gente tem essa impressão. Diz assim o texto de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido que João dissera que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, eles estavam aqui há mais tempo com Jesus. Então, esse primeiro grupo de discípulos que a gente vê, a gente observa que eles ocupavam uma posição de maior confiança em seu círculo mais íntimo. Eles ocupavam uma posição de confiança no círculo mais íntimo de Jesus. Você observa em muitas passagens que estavam ali sempre Pedro, Tiago e João, e algumas vezes André também, que fazia parte desse primeiro grupo. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que Jesus, da grande quantidade de discípulos que ele tinha, dos 72, depois ele separou 12, e desses 12 ele separou mais um grupo desses 12, de 3 ou 4, para serem mais próximos dele, para estarem mais íntimos dele, para que ele pudesse ensiná-los com mais intimidade, para que ele pudesse ensiná-los de forma mais presente, mais próxima. Então a gente aprende o seguinte, que se Cristo, em sua perfeita humanidade, não pôde oferecer quantias iguais de tempo e energia a todos que chamou para seu redor, nenhum líder deve esperar fazê-lo. O que isso significa? Que, irmãos, ainda que a gente diga que todos devem ser tratados com igualdade, de fato, sim, não devemos fazer acepção de pessoas, isso não impede e não é nenhum pecado em que alguns sejam mais próximos do que os outros. É impossível que todos tenham o mesmo tipo de tempo, que todos estejam tão próximos da mesma forma. Isso vai ocorrer, é claro, em ocasiões diferentes, mas em ocasiões rotineiras, sempre terão os mais próximos de você, ou você estará mais próximo de determinada pessoa. Então, nós não podemos achar, irmãos, que a gente vai, de certa forma, dar o mesmo tempo para todos. Nenhum líder
deve pensar desta forma. Nenhum líder deve achar que o mesmo tempo que ele dá para um, ele deve dar para todos. Alguns vão requerer mais tempo dele, por conta da tarefa que lhe é dada, por conta da responsabilidade que a pessoa tem, e isso de maneira alguma é fazer acepção de pessoas. Isso de maneira alguma é tratar de forma diferente. Jesus, ele estava tratando diretamente com esse primeiro grupo, porque a tarefa que lhes cabia talvez fosse maior do que a dos outros. Então a gente deve ficar tranquilo e quanto a isso. Agora, o que é importante a gente dizer, irmão, desses discípulos, desses 4 membros desse primeiro grupo, é de que eles tinham algo em comum. Eles tinham algo em comum. Primeiro, eles eram pescadores. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores. Os 4 eram pescadores. E eles vinham também da mesma comunidade. Eles viviam em Cafarnaum. E também, ao que parece, eles eram amigos há muito tempo. Ou seja, você vai observar que eram 2 irmãos, né, Pedro e André, Tiago e João. Formavam esse primeiro grupo. Eram todos pescadores, eram todos de Cafarnaum, viviam em Cafarnaum e provavelmente trabalhavam juntos e eram amigos há muito tempo. Então isso tem uma similaridade no grupo destes que o Senhor separou como o primeiro grupo. Então, esse grupo, em particular, de 12 pessoas, né, esses discípulos, os 12, esse grupo foi testemunha de uma forma privilegiada de alguns eventos importantes na vida e no ministério de Jesus. Então, por exemplo, a cura da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37, a transfiguração, em Marcos capítulo 9, versículo 2. Você vai ver também Pedro, Tiago e João, acrescido de André, quando fez uma pergunta sobre o fim dos tempos, lá em Marcos capítulo 13, versículo 8. Quando Jesus esteve no Getsêmani, Mateus capítulo 26, e nessa ocasião, quando Jesus os despertou, seus discípulos que estavam ali adormecidos, e chamou a atenção de forma intencional de Pedro, do líder daquele grupo, né? Em outros momentos, apenas Pedro e João estavam presentes. Em outros momentos, eles participaram de certas cenas, somente os 2, como, por exemplo, a preparação para a Páscoa, lá em Lucas 22, 8. A pergunta sobre o traidor na mesa, quando Jesus disse que aquele que o trairia estava ali com ele na mesa, e eles fazem a pergunta para Jesus ali na última ceia. São eles que correm no domingo da ressurreição de Jesus para o túmulo, né? E também foram eles que foram juntos para o templo, lá em Atos capítulo 3, versículo 1, quando eles curam aquele paralítico que mendigava ali na porta do templo. Então eles foram, durante muito tempo, Pedro e João, muito próximos, estiveram muito mais perto de Jesus, tiveram ali proximidades, viram milagres mais perto do que os outros 12, do que o outro restante do grupo dos 12. Então eles estavam ali aprendendo mais de perto por aquilo que Jesus tinha para ensiná-los. E aí então, irmãos queridos, a gente hoje vai começar com o líder deste grupo e o líder de todos os 12, que era o apóstolo Pedro. Pedro, dentre todos os apóstolos do Novo Testamento, é ele, ao lado do apóstolo Paulo, que nós temos mais relatos, que nós temos mais material para pesquisar sobre a sua vida. Embora alguma parte dessas informações são de histórias pós-bíblicas, nem tudo está nas páginas da Bíblia, mas muita coisa nós temos nas Escrituras Sagradas que nos ajuda a compreender um pouquinho como era o apóstolo Pedro. E a gente vai ver, tem muito material para a gente explorar a respeito dele, muito material para poder a gente traçar, por exemplo, o perfil do apóstolo Pedro, como é que ele era, como é que ele se comportava, um pouco da sua personalidade, um pouco do trabalho do discipulado, como ele foi ensinado por Jesus, as suas falhas, as suas dificuldades, o seu aprendizado, como ele utilizou isso, aquilo que ele aprendeu nas cartas que ele escreveu. Portanto, irmãos, Pedro é um personagem que não poderia deixar de ser o primeiro personagem a nós estudarmos, porque era o líder de todos eles.
Foi ele quem passou a liderar aquele grupo de 12 apóstolos e era ele quem sempre estava mais perto de Jesus. E a gente vai aprender muitas coisas interessantes a respeito deste homem de Deus. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a vida de Pedro é que, na verdade, o seu nome era Simão. Os irmãos já devem ter lido as Escrituras, o Novo Testamento, e sabem que o nome de Pedro era Simão, a quem Cristo acrescentou o nome de Pedro. Então, Simão era um nome bastante comum naquela época. Se você observar com cuidado, há pelo menos 7 Simãos que são citados nos evangelhos. Você vai observar alguns sendo citados muitas vezes, como por exemplo, dentre os 12 tinha 2, Simão, Pedro e Simão, o Zelote. Mas a Bíblia vai dizer também em Mateus capítulo 13, versículo 55, que também aparece um outro Simão, que era irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus chamava-se Simão. O pai de Judas Iscariotes também se chamava Simão. Está lá em João capítulo 6, versículo 71. Em Mateus capítulo 26, versículo 6, fala que em Betânia Jesus comeu na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Outro Simão, também um fariseu, também recebeu Jesus para uma refeição em sua casa. E da mesma forma, quando Jesus estava peregrinando, carregando a sua cruz, parte do caminho, a cruz de Jesus foi carregada por um sirineu chamado Simão. Portanto, a Bíblia faz menção de muitos Simãos, né? E dentre eles estava ali Simão Pedro, a quem Jesus acrescentou este nome de Pedro. Mas por que será que Jesus colocou este nome Pedro? Então, o nome completo, o nome verdadeiro, digamos assim, o nome de apresentação de Pedro era Simão. E o seu nome é Simão Bar-Jonas, ou seja, esse Bar que vem antes do nome significa filho de. Então, Simão era filho de Jonas. Então, quando você vê Bartimeu, filho de Timeu, Bar-Jesus, filho de Jesus, né? Assim como no inglês você vê, por exemplo, MacArthur, filho de Arthur, né? Então, esse prefixo que vem antes do nome, o Bar aqui, significa que ele era filho de Jonas, que ele era filho de um homem chamado Jonas. Lá em João capítulo 21, o versículo 15 a 17, faz referência a respeito do nome do pai de Pedro. Então, assim o pai de Simão Pedro era João, né? Às vezes traduzido como Jonas, né? Então, ora é visto como João, ora é visto como Jonas. Pedro nasceu em Betsaida e ele era irmão de André. Pedro era irmão de quem, irmãos? André. Ao longo desse estudo, nós vamos aprender o nome de todos esses apóstolos. E no final da série, nós vamos recitar aqui o nome de todos eles. Porque se você for fazer uma pesquisa entre os cristãos, muitos deles não sabem dizer, na sua grande maioria, não sabem dizer o nome dos apóstolos de Jesus. Alguns, na tentativa de acertar, já começam assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, Mateus era apóstolo, mas Marcos não era. Lucas não era. Então, desses evangelistas, dos escritores do evangelho, somente Mateus e João eram um dos 12, um dos apóstolos de Jesus. Então, o primeiro que a gente aprende facilmente é que Pedro era um dos apóstolos e ele era irmão de André. Pedro, apesar de ter nascido em Betsaida, ele viveu em Cafarnaum, onde ele tinha um pequeno negócio de pesca com seu irmão, em parceria também com os filhos de Zebedeu, João e Tiago. O que se sabe também é que Pedro, quando passou a ser apóstolo de Jesus, ele já era casado. Por que a gente faz inferência dessa forma? Porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Portanto, quem tem sogra é porque é casado. Então, a gente faz a inferência de que Pedro, ele era casado, mas não se sabe muito mais coisa a respeito disso, se ele tinha filhos, se não tinha, por que não tinha. Em outro momento, os evangelhos vão fazer menção
melhor, o Novo Testamento vai fazer menção que Pedro, ele leva a sua esposa em uma das viagens. Então, Pedro, ele era um homem casado, né? A Bíblia vai falar sobre isso. Então, era este o perfil pessoal do apóstolo Pedro, um homem simples, um pescador daquela região de Cafarnaum, um homem que tinha a oportunidade de sustentar a sua família pescando juntamente com os seus cooperadores, os seus sócios, né? Então, Pedro, quando Jesus ele coloca este nome, acrescenta este nome a Simão, é uma espécie de apelido. Lucas capítulo 6, versículo 14 fala sobre isso. Vou ler aqui para os irmãos acompanhar. Lucas capítulo 6, versículo 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André. Quem deu o nome de Pedro? Foi Jesus. Jesus quem acrescentou Pedro ao nome de Simão. E a palavra Pedro significa rocha. Petrus é a palavra grega para um pedaço de rocha, uma pedra. Então Jesus estava dizendo, olha, tu és Simão, pedra. Simão, rocha. Tu és Simão, pedra, forte. E esse termo é equivalente a uma palavra em aramaico chamada Cefas. É por isso que algumas vezes você vai ver a Bíblia fazendo referência a Pedro com o nome de Cefas, porque era um termo equivalente no aramaico, né? Em alguns momentos você vai ver Simão, Cefas, né? Pedro, se referindo ao mesmo personagem, à mesma pessoa. Então, este nome foi acrescentado por Jesus. Agora, por que será que Jesus fez o acréscimo de Pedro ao nome de Simão? Ao que parece, Jesus mudou o nome de Pedro, pois queria que o apelido servisse para lembrá-lo sempre daquilo que deveria ser. Dali em diante, a forma que Jesus o chamava transmitia uma mensagem sutil. Então, olha só, se Jesus o chamava de Simão, indicava que estava ele agindo de acordo com a sua antiga natureza. Se o chamava de Pedro ou de rocha, era um elogio por agir como a forma como deveria agir. Então, os irmãos vão entender pelas Escrituras Sagradas que Jesus ele faz propositalmente essa mudança, esse acréscimo no nome de Simão, para que ele entendesse. Então, quando Jesus, parece mãe, né? Quando chama a atenção do filho, e quando o filho tem nome composto, chama logo o nome composto, né? Quando não é, está tudo bem, chama só por uma parte do nome, né? Joãozinho, né? Mas quando quer chamar a atenção, já chama o nome composto, ou então o nome completo, né? Para que ele entenda que está sendo chamado a atenção. Então parece que quando Jesus ele queria chamar a atenção de Pedro a respeito de que ele estava agindo da mesma natureza antiga que ele tinha, ele chamava ele de Simão. E quando o Senhor via que ele estava agindo de maneira correta, chamava ele de Pedro. Na verdade, o que Jesus estava fazendo, irmãos, era um trabalho na mente de Pedro para que ele entendesse que ele deveria ser como uma rocha, que ele deveria ser forte, que ele deveria se comportar de maneira como o Senhor queria que ele se comportasse. Então é por isso que o Senhor faz esse acréscimo no nome de Simão. A gente observa também que esse emprego do nome de Simão, ele aparece também de duas formas. No modo secular, quando as Escrituras se referem à casa de Simão, normalmente fala-se casa de Simão, a sogra de Simão. Ao falar da sua atividade de pesca, Lucas capítulo 5 se refere a um dos barcos que era de Simão. Lucas diz que Tiago e João eram seus sócios. De quem? De Simão Pedro. Então, no versículo 10 e o versículo 8 você pode conferir isso. Então, todas essas expressões referem-se a Simão, usando o seu primeiro nome em contextos exclusivamente seculares. Então, você vai ver que a Bíblia ela vai fazer essa diferença. Quando quer falar casa de Simão, Simão era pescador, faz o nome Simão. Mas você vai observar que é utilizado o nome de Pedro de outra forma também. Na segunda categoria de referências, na qual é chamado Simão, é encontrado sempre que Pedro estava demonstrando
características de sua natureza não regenerada. Quando ele estava agindo ainda como alguém não convertido. Quando ele estava agindo, quando ele pecava em suas palavras, quando as suas atitudes ou as suas ações não eram condizentes com aquilo que Jesus queria para a sua vida. Então, quando ele agia como velho homem, o texto vai fazer referência ao nome dele de Simão, e não como Pedro. O único que faz exceção a isso é João. João quando vai fazer referência a Pedro, talvez por conta da intimidade que eles tinham, na hora que ele chama Simão, na hora que ele chama Pedro, né? Mas os outros evangelhos você vai ver sempre Jesus chamando de Simão nos momentos cruciais de fracasso ao longo da sua carreira de apóstolo. Toda vez que Pedro está vacilando, Jesus o chama de Simão. Quando ele está bem, ele diz: Pedro. É como se ele diz assim: olha, tu está sendo agora do jeito que eu quero que tu seja. Desse mesmo jeitinho. E se fosse você, Jesus tivesse acrescentado o seu nome a algum outro nome, como é que hoje Jesus te chamaria? De Simão ou de Pedro? Como é que Jesus hoje, no seu atual momento, como ele te chamaria? De Simão ou de Pedro? Quem você é hoje? Quem você é hoje diante das circunstâncias que você está vivendo? Você age de acordo com a velha natureza ou você está agindo de acordo com o que Deus quer que você haja e faça? Como é? Você quer ser Simão ou você quer ser Pedro? Então, irmãos, Jesus ele tem um ideal para nós, de vida, de pensamento, de atitudes, de práticas. Não é o nosso ideal. Não é o que nós queremos, é o que Jesus quer para nós. O que ele projetou para você. O que ele definiu como propósito para a sua vida. Então é preciso fazer uma reflexão sobre isso. Então Jesus ele faz isso dessa forma. Esse Pedro, como é que ele foi chamado? Como foi que Pedro foi chamado? Como se deu o chamado de Pedro? Lemos agora há pouco, no Evangelho de João, que o primeiro contato que Pedro teve com Jesus foi através do seu irmão André. João capítulo 1, versículo 41. E esse contato aconteceu quando? Ali, quando Jesus estava passando, André já era discípulo de João Batista. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André vai seguir Jesus e depois vai procurar o seu irmão Pedro e diz: encontramos o Messias. E apresenta Pedro a Jesus. Então, naquele dia, foi antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. E depois disso, então, nós vimos isso na semana passada, Pedro e André, eles continuam com sua pesca. Eles continuam trabalhando normalmente como pescadores, porque eles passaram a ser discípulos de Jesus, conheciam Jesus, mas ainda não eram ali homens que estavam iniciando o seu discipulado na vida conforme Jesus tinha para eles. Até que eles receberam um convite. E esse convite era para quê? Para que eles fossem pescadores de homens. Quando se deu esse convite? Ali daquela vez que eles estavam pescando no mar da Galileia. Marcos, capítulo 1, versículo 16, fala sobre isso. Vou ler aqui para os irmãos. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim o texto: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, a partir daquele momento, Jesus, que já os conhecia, chama Pedro e André para serem agora seus discípulos, para seguirem a Jesus, para iniciarem o seu discipulado de perto. Entendam que neste momento ainda não é um chamado para o apostolado. Isso vai acontecer, como falamos na semana passada, já na parte final do ministério de Jesus, quando já faltavam 18 meses, como dizem os estudiosos, para o final do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus sobe ao monte para orar, passa a noite orando. Quando ele desce do monte, ele escolhe 12 dentre todos os discípulos que ele tinha, provavelmente naquele momento, pelo menos 72.
Porque a missão dos 70 é enviado 72 discípulos de 2 em 2. Então Jesus escolhe dentre todos esses 12 para serem apóstolos, e então Pedro estava entre aqueles. Pedro, como líder, ele é preparado por Jesus. Como se dá então essa preparação de Pedro para exercer a sua liderança na igreja? Em Mateus capítulo 10, no versículo 2, diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aí diz assim, primeiro, Simão. O sobrenome, Pedro. Observe, irmãos, que esta palavra primeiro, quando a gente vai fazer uma leitura no português, quando a gente vai fazer uma leitura apressada, a gente pensa que esse primeiro é porque o nome dele vem primeiro na lista. Mas, na verdade, essa palavra que foi traduzida para primeiro, ela vem de um termo grego chamado protos. E essa expressão, ela não se refere simplesmente ao primeiro de uma lista. Significa o chefe, o líder de um grupo. Então, quando a Bíblia diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Protos, Simão. Ou seja, o líder deles era Simão. O chefe deles, dos 12, era Simão. E a liderança de Pedro, irmãos, ela ficou ainda mais evidente pela maneira com que normalmente ele agia no ministério. Muitas vezes ele falou em nome do grupo. Era ele que se portava na frente das pessoas, dos demais, dos 11. Era ele que falava em nome do grupo. Então Jesus estava trabalhando na vida de Pedro para que ele se tornasse um líder. O líder daquele povo. Então, até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro ele aparece com destaque na história da igreja. Até o capítulo 13, Pedro é quem vai e, juntamente com João, ele cura o paralítico que está à porta do templo. Depois ele é preso, depois ele é solto, depois ele vai confirmar a palavra que estava sendo pregada ali em Samaria, depois ele vai confirmar a palavra que estava sendo pregada, vai pregar a Cornélio, então é ele quem prega o evangelho ao primeiro gentil que se converte lá em Atos capítulo 10. Então Pedro sempre está aparecendo com muita evidência no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque ele era o líder daquele grupo. Então durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja de Jerusalém, embora tenha sido o apóstolo Tiago que liderou o concílio de Jerusalém, onde se tomou ali decisões importantes sobre a circuncisão daqueles que estavam se convertendo, sobre a postura dos gentios que agora faziam parte da igreja. Então foi Pedro quem se levanta no texto, após eles serem batizados com o Espírito Santo, Atos capítulo 2, e ele começa a pregar o evangelho, e quase 3.000 pessoas se convertem. Então ele, como líder, ele vai adiante dos demais. Então não era que ele era a mais afoito simplesmente. Ele era o líder. Ele tinha se preparado para isso. É Pedro quem levanta a ideia de substituir Judas por Matias, quando acontece aquele sorteio em Atos capítulo 1, porque ele era o chefe daquele grupo de discípulos, de apóstolos que Jesus havia deixado. Então, o nome de Pedro, ele é mencionado mais do que qualquer outro nome nos evangelhos, exceto o de Jesus. Ninguém fala com tanta frequência quanto ele, e nem o Senhor dirige tantas vezes a outro como a Pedro. Então, você vai observar que nos evangelhos, depois de Jesus, quem é mais falado é Pedro, nos evangelhos. Então, nenhum discípulo também é repreendido com tanta frequência quanto Pedro. Nenhum discípulo censura o Senhor, exceto Pedro. Ninguém confessou a Cristo com mais ousadia ou reconheceu o seu senhorio mais explicitamente. Então, quem é o líder? É Pedro, mas é ele também que recebe mais advertências. É ele também que é mais censurado. É ele quem Jesus chama a atenção na frente dos outros. Então, irmão, percebam que Jesus, quando ele vai forjando a liderança de alguém, quando ele vai trabalhando no caráter de alguém, é preciso que isso aconteça.
Você quer ser um líder? Você quer ser um servo? Você quer ser usado pelo Senhor? Não tenha medo de ser chamado a atenção. Se Cristo chama a tua atenção é porque Ele está forjando o seu caráter. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele quem Ele ama. Deus trabalha em nós. Hoje, irmãos, a gente não pode mais chamar a atenção de ninguém. Os irmãos ficam logo chateados, aborrecidos, vão embora, não querem mais, entregam os cargos, as funções, abandonam seus ministérios, seus dons e talentos, porque acham que devem fazer as coisas da sua maneira e do seu jeito. Mas nós estamos olhando para a vida de Pedro, estamos percebendo que Pedro era um homem escolhido por Jesus, mas isso não fazia com que Jesus deixasse ele agir da forma que ele quisesse. O Senhor tratava com ele, ele falava, ele dizia, ele confessava, ele respondia, ele perguntava, mas também quando ele tinha que ser chamado a atenção, Jesus repreendia ele. Irmãos, e é assim que o Senhor faz. Eu costumo dizer, eu não sei, por exemplo, se Deus me trata do jeito que eu trato as minhas ovelhas, ou se eu trato as minhas ovelhas do jeito que Deus me trata. Mas o cabresto comigo é curtinho, irmãos. Quando o Senhor me chama a atenção, eu lembro que uma vez eu estava orando e eu dizia ao Senhor, Senhor, eu estou cansado. Eu orava e dizia, Senhor, eu estou cansado, me dá um refrigério. Um dia nós estávamos aqui num trabalho de oração, Deus levantou uma irmã e disse, não é para dizer que está cansado, é para trabalhar. E nunca mais eu orei assim. Então é assim que Deus às vezes age com a gente, irmãos. Aí vai ficar zangadinho, vai chorar debaixo do chuveiro, abraçado com o joelho? Vamos é para frente, irmãos. Vamos é para cima. Vamos é trabalhar. Jesus está forjando o nosso caráter, está ficando mais forte, mais adestrado. Então, às vezes, aquele que em Jesus, ele quer trabalhar mais, às vezes ele puxa mais o cabresto. Para cada um, o tamanho da corda é diferente. Mas ela tem um limite. E quando ele puxa, não dá mais para reclamar. Então, ninguém dentre todos esses apóstolos é louvado e abençoado por Cristo como Pedro. Jesus elogia Pedro, mas também Jesus, ele vai criticar Pedro quando precisa ser criticado. Então Pedro foi o único a quem Cristo alguma vez o chamou de Satanás. Olha só, irmão, né? Jesus louva o nome, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Depois, passa nem um tempinho, Jesus, Satanás, vai para trás de mim. Sai do meu caminho. E aí, irmãos? E aí vai fazer o quê? Então o Senhor tinha coisas mais duras a dizer para Pedro do que para qualquer outro discípulo. Mas Jesus sabia que Pedro aguentava. Jesus sabia que podia trabalhar com Pedro daquele jeito. Jesus não estava trabalhando com uma manteiga que se derrete. Jesus estava trabalhando com uma rocha. Por isso que botou o nome dele de Pedro. Eu estou te esculpindo. Eu estou trabalhando em você. Então não adianta você querer olhar para o irmão do seu lado e falar, Senhor, mas tu trabalha com ele ali diferente. Comigo é desse jeito. Cada um, Deus trabalha de um jeito. Que sabe o Senhor quem nós somos. Tem coisa que o pastor ele fala para um irmão, ele fala de um jeito, para outro ele não pode falar. Porque se falar do mesmo jeito, o outro se quebra todo. É assim que funciona. Aí tem gente que não tem que ser tratado do mesmo jeito. Não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito. É impossível. Tem coisas que um vai conseguir suportar ouvir, outro que não consegue ouvir nem a primeira palavra. Porque não vai dar certo, ele não vai conseguir aguentar. E é assim que funciona. Eu lembro, irmãos, muitas vezes que o Senhor chamou minha atenção através de minhas lideranças. E eu pensava, tenho duas atitudes que eu posso ter aqui. Ou eu me esforço mais, ou eu abandono. Ou eu deixo de fazer o que eu estou fazendo, ou eu vou me dedicar para fazer melhor. E eu pensei, o que Deus quer de mim? Deus não quer que eu abandone, Ele não me chamou para isso. Ele não me chamou com espírito de covardia. Ele me chamou, a Bíblia diz que Ele me deu espírito de coragem, de ousadia. Então, se o meu líder está me chamando a atenção, então eu vou trabalhar melhor, vou me esforçar mais. É assim que Pedro pensava também. Então,
Isso contribuiu para fazer dele quem? Dele, Pedro, o líder que Cristo desejava que ele fosse. Deus tomou um homem comum, com uma personalidade ambivalente, inconstante, impulsiva e insubmissa, e transformou-o num líder firme como rocha. Olha aí o que Pedro era, irmãos. Personalidade ambivalente. Tem hora que ele estava com muita fé, tem hora que ele fugia e se escondia. Inconstante, impulsivo, insubmisso. E aí você vai ver que o Senhor foi trabalhando no caráter dele. E dentre os apóstolos, em todos os sentidos, a figura nominante dos 12 é ele, Pedro, que aparece sempre ali. Ele que vai aparecendo. Então, vemos na vida de Pedro, irmãos, e o Senhor trabalhando no caráter dele, para a gente ir para a parte final de hoje, mas na semana que vem a gente continua falando de Pedro. 3 elementos chaves que fazem parte da constituição de um verdadeiro líder. Peguei essa parte do estudo do livro do pastor John MacArthur, que ele faz essa análise da vida de Pedro como um líder, como alguém que precisava ser lapidado. Ele tinha essa matéria-prima, ele tinha as experiências de vidas e certas qualidades do seu caráter que eram certas para serem trabalhadas na vida de um líder. Há uma discussão até hoje, irmão, se um líder, ele nasce com as características de um líder, ou se essas características são adquiridas ao longo do tempo. Há uma discussão. O certo é o seguinte, é que ainda que alguém nasça com as características de um líder, essas características precisam ser trabalhadas. Ninguém é líder de forma completa a partir do seu nascimento. Ainda que você tenha características de um líder, essas características precisam ser trabalhadas. E nós vamos ver na vida de Pedro, pelo menos 3 delas. 3 dessas características. Primeiro, a curiosidade. A gente vai observar na vida de Pedro que ele tinha essa característica no seu caráter, que qualquer um que quiser exercer a liderança tem que ter. Curiosidade. Então, quando você está à procura de um líder, você deseja encontrar alguém que faça muitas perguntas. Alguém que vai perguntar o porquê, para quê, como, quando, onde, quem, de que forma. Então, pessoas que não são curiosas, simplesmente elas não servem para ser bons líderes. Quem não quer aprender, quem não quer sair da posição que está, não serve para ser um bom líder. Pessoas que se contentam com aquilo que não sabem, que se satisfazem em continuar ignorantes a respeito daquilo que não compreendem, que são complacentes com o que não analisaram e sentem-se à vontade, vivendo com problemas que não resolveram, estas não podem ocupar posições de liderança. Quem está satisfeito com a posição que está hoje, não pode ser um líder. Ele não conhece as respostas do problema porque ele nunca procurou resolver. Ele está satisfeito com a sua ignorância, ele não quer aprender. Ele não quer sair do seu lugar porque o lugar onde ele está é confortável. Ele não quer mudar a sua situação porque é muito cômoda, então esse não serve para ser líder. Então percebam, irmãos, que um líder, ele precisa ter essa característica no seu caráter, curiosidade, ele tem que querer aprender. Ele tem que querer saber como as coisas funcionam. Ele tem que querer saber as respostas. Ora, irmão, se eu quero saber a resposta de alguma coisa, eu tenho que procurar. Eu tenho que saber. Onde é que eu encontro a resposta disso? Onde é que eu vou aprender sobre isso? Quem pode me ensinar sobre aquilo? Se eu ficar na minha posição de ignorância, eu não tenho como aprender e logo eu não tenho como ensinar. E se eu não tenho como ensinar, eu não posso ser um líder. Eu não posso exercer liderança. Então os líderes precisam ter uma curiosidade insaciável. Eles precisam saber como que se deu isso. Como é que isso aqui funciona? Quando você olha para as coisas, você só aceita do jeito que elas são, do jeito que lhe apresentam, ou você procura saber como é que isso se dá? Por que isso aconteceu? De que forma as coisas são trabalhadas para chegar naquele ponto? Um líder precisa ser curioso.
Se você recebeu uma função no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja, você tem que correr atrás. Como é que faz isso? Como é que trabalha essa parte? Como foi que surgiu esse negócio? Você tem que correr atrás. Você não pode esperar que as coisas cheguem para você. Você tem que ser curioso. Você vai pesquisar, você vai atrás. Irmãos, hoje em dia eu vejo as pessoas, elas recebem uma função e elas ficam lá de boa, tranquilas, não procuram saber como é que faz. Não, estou esperando alguém me dizer. Não, e você não quer ser líder? Então corra atrás. Vá atrás para saber. Então Pedro, ele tinha essa característica. Pedro, ele fez mais perguntas do que todos os outros apóstolos. Normalmente era Pedro quem pedia para o Senhor explicar suas palavras mais difíceis. Você vai ver isso em Mateus 15, Lucas 12. Foi Pedro quem perguntou quantas vezes deveria perdoar. Foi Pedro quem perguntou qual seria a recompensa dos discípulos por terem deixado tudo para seguir Jesus. Foi Pedro quem perguntou sobre a figueira que secou. Foi Pedro quem fez perguntas sobre o Cristo ressuscitado. Era Pedro que perguntava. E você, que tipo de pergunta você tem feito? Quais são as perguntas que você está fazendo? Então Pedro, ele fazia perguntas, ele era curioso. E eu sei, rapaz, esse cabo é curioso. Eu vou ensinar esse camarada aí, que ele quer aprender. Esse aí está com vontade de aprender. Esse aí está com vontade de crescer. Vamos alimentar ele, vamos trabalhar na vida dele. Tem coisa que eu vou chamar só ele, mais para perto de mim. Vem cá, Pedro e João, vem cá. Só vocês que vão ver esse negócio aqui, porque eu sei que vocês querem aprender. Por isso que eles eram mais próximos. Eu vou ressuscitar a filha de Jairo. Vem cá, Pedro, Tiago e João, só vocês três. Vão ali no Getsemane, lá no jardim ali orar comigo. Minha alma está angustiada. Quem vai, Senhor? Pedro, Tiago, João, vem. Esse cara quer aprender. Ele quer saber como é que as coisas funcionam. Mas Pedro ele também tinha outra característica, que era iniciativa. Um líder precisa ter iniciativa, irmão. Então, se uma pessoa é apta para liderar, ela terá motivação, ambição e energia. Um verdadeiro líder deve ser o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. É um iniciador. Um líder, irmãos, ele quer ver as coisas acontecendo. Ele inicia, ele não fica só esperando as coisas acontecerem. Ele procura fazer, ele não fica dentro de um gabinete. Vai fazer tal coisa, ele tem que estar lá no meio do negócio. Ele tem energia, ele quer ver as coisas funcionando, ele quer ver as coisas prosperando. Ele inicia, ele tem iniciativa. Eu queria tanto que a igreja fizesse tal coisa. Aquilo que te incomoda é que Deus está querendo que você faça. Tome a iniciativa. Vá à frente. Pastor, eu não faço porque eu tenho medo. Faça. Veja o que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Façam, irmãos. Isso é bom, se glorifica a Deus. Se Deus tem sido louvado, faça. Agora faça com ordem e decência. Faça respeitando as coisas de forma organizada. Agora faça. Tem iniciativa. Um líder, ele tem iniciativa. O que foi que você fez esse ano? Não fiz nadinha. Por quê? Não, estava esperando o pastor dizer que era para fazer. Você não é líder? É uma iniciativa. Então Pedro, ele tinha iniciativa. Você vai ver, por exemplo, ele não apenas fazia perguntas, mas também ele era o primeiro a responder às questões apresentadas por Cristo. Às vezes ele teve de voltar atrás, retirar o que havia dito, retratar-se ou até ser repreendido. Mas ele não errou pela falta de iniciativa. Às vezes ele se afobava, às vezes ele se equivocava, às vezes ele voltava atrás. Mas ele estava sempre disposto a agarrar as oportunidades com unhas e dentes. E isso marcava o líder que ele era. O verdadeiro líder que ele era. Como é que você está fazendo com as oportunidades que são colocadas diante de você? O que você tem feito? Tem gente que chega aqui, irmãos, assim como chega em qualquer outro lugar. Não, é porque eu vim para cá, porque lá onde eu estava não tinha oportunidade. E às vezes, dada a oportunidade, a pessoa não sabe fazer nada com a oportunidade. Não trabalha a oportunidade. Você tem que agarrar a oportunidade que Deus te deu. Às vezes você esteve num lugar que ninguém te valorizou, te ajudou. E aí, quando Deus te dá a oportunidade, você vai fazer o quê? Não, eu vou ficar aqui, porque se eu não fizer nada, eu tenho menos probabilidade de errar.
É claro, quem não faz nada não erra, irmão. A gente vai errar muitas vezes, mas a gente não pode errar pela falta de iniciativa. O que você está fazendo no reino? O que você está fazendo para o Senhor? Então, Pedro era o primeiro a fazer perguntas e tentar responder as questões também. Era um homem que sempre tomava iniciativa, aproveitava o momento e avançava. E é disso que é feita a liderança. Aproveitar o momento e avance. Aproveite o momento e avance, cresça. Faça perguntas, mas também procure respondê-las. Tenha iniciativa, faça como Pedro fez. E em terceiro lugar, Pedro ele tinha uma característica importantíssima: envolvimento. Primeiro, curiosidade, iniciativa. Terceiro, envolvimento. Os verdadeiros líderes estão sempre no meio da ação. Não ficam sentados nos bastidores, dizendo a todos que fazei enquanto vive de modo confortável e distante da luta. Tem aquele hino? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra. O líder tem que estar no lance imprevisto, no meio da luta, da batalha. Quem fica dentro da intendência, dizendo, vá lá, não é líder. O líder não é aquele que vai dizer, vamos lá fazer, que eu vou ficar aqui olhando vocês. Ele se envolve. Ele está lá no meio do negócio. Ele suja as mãos. Ele sobe parede. Ele cava buraco. Ele é líder. Então o verdadeiro líder, ele passa pela vida cercado por uma nuvem de poeira, trabalhando, se sujando, se envolvendo. E é justamente por isso que as pessoas o seguem. Não se pode seguir alguém que permanece distante. Vão lá, irmão. Vão lá fazer. Vão lá na viagem missionária lá, que eu fico aqui. Vão lá trabalhar na construção, que eu fico aqui em casa. Quando estiver pronto, vocês me avisam que eu vou. Vão lá resolver um negócio lá. Está lá no meio do negócio. Se tiver que quebrar, que cavar, que limpar, que pintar, que varrer, ele está lá no meio do negócio. Ele sabe como é que funciona. Ele sabe como aquele negócio chegou naquele status. Então, o verdadeiro líder, ele indica o caminho, ele entra na batalha antes dos seus seguidores. Ele está lá no meio do negócio, ele tem iniciativa. E Pedro era assim. Certa noite, os irmãos sabem disso, Jesus chegou até os discípulos, no meio do mar da Galileia, andando sobre as águas. Os discípulos pensavam que era um fantasma. E aí, quando ele viu que era Jesus, ele disse, não, eu tenho que estar lá. Jesus está andando na água, eu tenho que estar lá. Os outros discípulos ficaram tudo com medo, se abraçando, um monte de machos se abraçando com medo de fantasma. Dentre aqueles dali, muitos eram pescadores. Estavam lá de madrugada. E é interessante que Jesus, ele sobe no monte para orar, os discípulos vão embora no barco, e Jesus do nada, pá, vou atrás deles. Aí começa a andar em cima do mar, da água, para se encontrar com eles. Aí aqueles machos tudinho se abraçando, é um fantasma, é um fantasma. Olha aí os discípulos de Jesus que iam impactar o mundo. Aí Pedro, quando olhou, disse, é Jesus, depois eu quero ir lá. Senhor, deixa eu ir ter contigo. Ele nunca viu nenhum daqueles 11 andando sobre as águas. Ele viu Jesus e disse, pai, eu nunca vi ninguém andando sobre as águas. Eu sou pescador, não tem como andar sobre as águas, mas eu quero ir. Eu quero ter essa iniciativa. Ele queria estar com Jesus. Ele disse, Senhor, manda-me eu ter contigo para ir andar sobre as águas. E antes que os outros dessem conta, Pedro havia descido do barco e estava andando sobre as águas. Afundou? Afundou, mas ele andou sobre as águas. Irmãos, tem hora que a gente vai afundar, mas não pode ter medo de andar sobre as águas. Nenhum homem, exceto Jesus e Pedro, andaram sobre as águas. Só Pedro e Jesus. Por quê? Porque ele teve iniciativa. Tem muita coisa que você talvez não esteja vivendo, e eu não esteja vivendo, porque está faltando iniciativa para nós. Eu tenho medo. Vai ser difícil. Posso afundar. Posso me afogar. Não sei nem como é que vai ser. Tu não vai nem ter a experiência de andar sobre as águas se tu ficar com esse medo aí. Eu tenho vontade de pregar. Tenho vontade de cantar. Eu tenho vontade de ensinar. Eu tenho vontade de orar. Eu tenho vontade de evangelizar. Mas eu tenho medo. Sei, vai que eu afunde.
Vai que eu me afogue, não sei nadar. Vai, rapaz. Pega esse microfone, prega, canta. Pega esse folheto, entrega, vai evangelizar, vai ensinar. Pega a Bíblia, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Tenha iniciativa. É assim, irmãos, que o Senhor nos quer. Deus, Ele vai trabalhando em nosso caráter dessa forma. Então seja curioso, pergunte. Tenha iniciativa. Faça as coisas acontecerem. E se envolva. Envolva-se. Irmãos, você é um líder? Você quer ser um líder? Você quer que as pessoas te sigam? Te envolve com a obra. Tem gente que quer ser seguido, mas não quer se envolver com a obra, quer que as pessoas o sigam. Como, irmão? Se você não se envolver com a obra, as pessoas não vão te seguir. Você pode mandar convite de ouro para elas irem, elas não vão. Elas não sabem quem você é. Elas nunca te viram lá do lado delas. Como é que ela quer que você trabalhe com ela? Então, um líder que quer ser seguido, ele tem que estar envolvido. Ele tem que estar junto com o povo, tem que cheirar a ovelha. Ele tem que estar no meio do povo. Jesus, ele estava no meio dos discípulos que Judas teve que beijar o rosto de Jesus, porque Jesus se vestia igual a eles. Jesus falava igual a eles, porque ele estava no meio deles. Então, irmãos, é assim que o Senhor quer as nossas vidas. Então, Pedro era feito dessa matéria-prima: curiosidade insaciável, disposição de tomar iniciativa e paixão pelo envolvimento pessoal. Estava a encargo do Senhor treiná-lo e moldá-lo, pois, francamente, se esse tipo de matéria-prima não for submetida ao controle do Senhor, pode tornar-se absolutamente perigosa. Essas características precisam ser trabalhadas no Senhor, porque tem gente que ele tem essas características, mas não quer ser trabalhado no Senhor. Aí toma iniciativa, que só quer viver, não vive debaixo da autoridade de ninguém, quer fazer tudo do seu jeito, da forma que ele quer. E é por isso que tem muita gente que não quer mais estar debaixo de uma autoridade, na igreja, sendo cuidado, pastoreado, direcionado, porque ele não permite ser trabalhado. Então, queridos, a gente encerra por aqui e semana que vem a gente continua falando da vida de Pedro. Falaremos um pouquinho sobre o seu ministério na igreja primitiva. Também falaremos também sobre a sua morte. Amém?